Fala superceiros, aqui é o Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal que ainda não está inscrito, dá aquela curtidinha, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, fica fortão com cara de super-herói. Então se inscreve lá, dá aquela curtida e vem com o Super Malva. Vamos aí para a quinta parte da nossa videoaula sobre organização do ensino fundamental em ciclos. Há algumas questões. Estamos aí na quinta parte dela, eu já vou ajeitar aqui, colocar para vocês no nosso querido lindo quadro negro. Vamos aqui centralizar. Olha que bonitinho. E vamos fazer a mágica acontecer, pessoal. Tá aí, ó. A organização do ensino fundamental em ciclos, algumas questões. E nós vamos dar sequência da onde a gente parou, que foi na página 8. Aqui, ó. Os ciclos e os objetivos escolares. Já vou dar mais uma aumentada aqui. Nós estamos aí com concursos da Prefeitura de Guarulhos aberto agora em 2023. O pessoal pediu, a gente está aqui fazendo. Eu já não preciso mais, eu já estou com 2 cargos aí. Se a Prefeitura deixasse 3, eu acho que eu aguentava 3, em pelo menos uns 2 meses aí. Mas não pode, só 2. Então, estou aqui realmente fazendo aí para ajudar a galerinha, todo mundo aí se efetivar. Vamos lá. A polarização entre ciclos e séries ganha força, sem ser a de um divisor mítico de águas, se forem considerados os objetivos do ensino fundamental. A palavra ciclo ou ciclos designa período temporal ou duração de um processo para que algo ocorra. Assim, o ensino fundamental constituiria um ciclo, ou poderia ser desdobrado em períodos, ciclos menores, mas a questão é, quais são os objetivos de tais ciclos? Essa questão traz imbricada uma outra. A duração é indiferente aos objetivos? Considerando-se que a duração do processo tem profundas relações com os resultados almejados, a proporção por uma ou outra forma de organização deveria indicar as pretensões do processo pedagógico, ou seja, a recorrência à seriação, tal como ela se estrutura. Indica como meta aquilo que seja possível após a duração de um ano letivo, menor do que um ano e agravado pelo risco de não ser atingível por todos. Então vamos lá. Esse primeiro aqui está falando aí um pouquinho mais do mesmo, que fala justamente sobre a questão do ciclo. Se o ciclo tem que estar atrelado a um certo período, ou se ele pode ser um ciclo assim em que cada criança ela tem o seu tempo, né, de aprendizado, ela tem o seu ritmo. E qual seria, assim, por exemplo, o tempo de um aluno é diferente do outro, tal, mas aí o ano letivo, ele acaba, um aprender um pouco mais, outro aprender um pouco menos, o que a gente faz? Então aqui, como eu falei, o pessoal montou o ciclo, mas não se apegou a detalhes. Então assim, e aí, o ciclo ele tem um tempo de duração ou ele é o tempo do aluno? Vamos ver aqui para baixo. Ao contrário, a proposição dos ciclos deve conduzir a um alongamento do tempo para que se possa trabalhar com objetivos mais amplos do que aqueles anualizados. Portanto, ampliando as finalidades da escola e permitindo que se trabalhe melhor, isto é, que se trabalhe para que todos possam aprender. Por isso, sem forçar denominações artificiais, essas preocupações conduziriam aos ciclos de aprendizagem, por fazer do objetivo de aprendizagem um aspecto central, o que não pode ser interpretado como desconsideração pelas condições peculiares dos aprendizes e sua cultura, nem contornar o imenso problema político de quais devem ser os objetivos de aprendizagem, como pode ser aprendido no desafio de delimitação curricular da rede paulistana, né, de 89 a 91 no caso, destacado no relato de Sampaio, Quadrado e Pimentel. Ainda não. Bom, aqui não tem muito o que explicar, né? Aqui está falando realmente aí como que você consegue atingir os objetivos com esse tempo delimitado aí do ano letivo. Mas como a gente falou, o ciclo ele pode ultrapassar o ano letivo, permitindo aí que o aluno recupere de acordo com o seu ritmo. Gente, nem tudo que está aqui a gente acaba concordando, mas assim, a gente tem que trabalhar com aquilo que está na lei, com aquilo que é a proposta, tá bom? É como você chegar numa festa e falar, eu não gosto de coxinha com frango e catupiry. Aí
você chega lá e você quer mudar o cardápio da festa? Não, você vai comer o que tem. Se tem coxinha com frango catupiry, você vai comer. Se tem, eu não gosto de quibe. Tá, mas se tem quibe, você vai comer. Você não pode chegar numa festa e decidir o que vai servir no cardápio. É a mesma coisa. Nem tudo que está aqui, eu particularmente não concordo com muita coisa. Não esse texto, mas no geral, na legislação, tem muita coisa que eu não concordo, que eu acho que de outra forma seria melhor. Mas aquela questão nós somos soldados, na educação nós somos soldados, nós cumprimos aquilo que está na legislação. Então a gente não pode assim pensar, mas eu acho que isso aí está errado. Tá bom, é uma opinião sua, só que a gente tem que seguir o que está na legislação, tá bom? E o que vai valer lá na prova do concurso é o que está na legislação. Então por isso que nós aqui, por exemplo, fazendo a videoaula, temos que defender tudo o que está aqui. Não necessariamente eu concorde com tudo, mas eu preciso colocar a posição do autor. O que vale aqui é a posição do autor, beleza? Ainda no que tange a ideia de ciclos como períodos, há uma proposta de ciclos que se apoia nos grupos conformados por faixas etárias, diferenciadas entre si pela configuração de ciclos de vida, que por seu turno estabeleceriam objetivos específicos para a escola organizada em função dos ciclos de vida. Essa fundamentação em termos majoritariamente psicológicos e ainda que reconhecendo as bases culturais do condicionamento de tais ciclos, conduz aos ciclos de formação, ou ciclos de formação humana, cujos formuladores identificam 3 grandes agrupamentos etários: infância, pré-adolescência e adolescência. Na verdade, a pré-adolescência é uma coisa que não existe, viu, pessoal? O pessoal coloca aquela transição ali dos 11, 12 até os 13 anos ali como pré-adolescência, mas não existe. Existe a infância até os 11 anos e ao final dos 11, ao início dos 12, começa a adolescência. Essa pré-adolescência aí meio que não existe. Com tratamento pedagógico correspondente. Gente, isso aqui, esse parágrafo aqui, eu já tive uma situação dessa, em uma escola em que eu realizei horas extras ali. Na época que eu não tinha 2 cargos, eu fiquei ali 4 meses com uma turma, e essa turma, ela tinha alunos de 2º e 3º ano. Então eram alunos ali de 3º ano que tinham muita dificuldade, alunos de 2º ano que eram um pouco mais avançados. Então foi montada uma turma com alunos de 2º e 3º ano, e eu dei aula para essa turma aí durante 4 meses. Então, quando fala que essa questão de ciclo por faixa etária, também tem essa questão de você poder misturar idades daqueles que são mais jovens e têm um potencial maior, aqueles que são um pouco mais velhos, mas têm um potencial mais devagar. Então, assim, você junta de modo aí que um auxilie o outro também, tá bom? Além das discrepâncias que as 2 grandes experiências de ciclos de formação apresentam, nas redes municipais, por exemplo, de Belo Horizonte e Porto Alegre, encontramos nos aportes de Teixeira que qualquer periodização que sustente em teorias psicológicas, mesmo que agreguem dimensões culturais, são bastante arbitrárias e com diferenciações conforme a teoria tida como paradigmática. Nossa, saiu, hein? Obrigando às concessões de outras ordens de fatores, administrativos especialmente. O próprio Teixeira, que procurou fundamentação na psicologia histórico-cultural, vê-se obrigado a sugerir 3 ciclos de aprendizagem, diferentes do modelo que suas hipóteses indicavam. 2 ciclos, sendo um de 6 anos e outro de 3, para um ensino fundamental de 9 anos. Então, assim, aqui tá falando... Aqui é um negócio um pouco mais técnico, normalmente não cai em prova, viu, pessoal? Tá falando aí sobre alguns formatos de ciclo de aprendizagem. Ali o cara estava montando um ciclo de 6 anos, outro um ciclo de 3 anos para completar os 9 anos do ensino fundamental, de acordo lá com a necessidade do Estado. Isso aqui é um negócio mais técnico, não cai em prova, não tem lógica isso aqui cair, porque é uma coisa mais voltada lá para uma determinada região, tá? Então não vamos perder muito tempo com isso. Ainda no tocante às limitações de segmentações desse porte, além das ponderações de Arelaro, Teles e Krupa, podemos nos apoiar em Azanha, para mencionar o caráter restritivo de procurar enfeixar processos pedagógicos em teorias psicológicas exclusivas, sem, contudo, tirar o mérito do debate sobre tais teorias e seus alcances pedagógicos. Então aqui está falando as questões das limitações, desses formatos de ciclo que o pessoal monta, será que dá certo, até onde pode dar certo, até onde vai alcançar o objetivo pedagógico aí com o jovem, tá? Também, como eu falei para vocês, é coisa um pouquinho mais técnica, tá? A gente não vai ficar se apegando nisso, não. Coisas técnicas, coisa que não vai agregar na prova, tá bom?
A ideia central, portanto, para a adoção dos ciclos de aprendizagem seria o combate político à exclusão, mas cujo verdadeiro alcance se manifesta na inclusão dos alunos no universo do conhecimento, rompido o esquema seriado que faz o processo pedagógico orbitar sobre o binômio aprovação-reprovação ao final do ano letivo. Então, tá aqui falando um pouquinho da ideia central aí dessa adoção dos ciclos, que é quebrar a questão da repetição, né, da retenção de aluno aí por falta de ter alcançado o objetivo proposto. Objetivos aí que eram bem desleais. Falei nessa última aula aí essa aqui é a quinta aula, né? Falei aí na quarta aula bastante sobre essa questão. Falei que eu tive uma professora aí já nos meus anos finais que, era tão conteudista que passava tanta matéria, que você chegava ao final, assim, da aula, você estava cheio de dúvidas e ela não deixava você perguntar. Então, assim, esses objetivos muitas vezes eram muito desleais, porque eles beneficiavam aqueles que tinham mais facilidades, tá? E até hoje tem aí bastante professores que gostam de usar o famoso puxar a turma, né? A turma vai, a gente vai puxar. Então vai puxando, tem uns ali que consegue acompanhar e a maioria não consegue. E muitas vezes esse puxar a turma é você dar como que fala? Trabalhar conteúdos ali, trabalhar propostas além da faixa etária daquelas crianças. Então, assim, tem aquela meia dúzia ali que vai mesmo. Se você puxar ele vai, que é uma beleza. Só que você está dando conteúdo além da faixa etária dele. Para ele é lucro. Só que tem a questão da outra criança, aquele que tem dificuldade. Quer dizer, você vai deixando ele para trás e ele não é. Ele tá ficando para trás porque ele não tem condições. Não, ele tem dúvidas naquilo que é da faixa etária dele. E é sua obrigação como escola, como educador, é garantir esse aprendizado. Agora, ele tem dúvida na faixa etária dele, o outro está indo lá, já está quase na metade do ano seguinte. Uma coisa porque ele consegue acompanhar, então você está aí acelerando todo mundo lá, garantindo tudo, e aquele lá que tem mais necessidade, que está com uma necessidade dentro da faixa etária dele, você vai deixando ele para trás, por quê? Porque ele não consegue acompanhar. Então, assim, não adianta você ficar adiantando coisa com crianças que têm mais potencial, e aquele que tem menos ali condições de aprender com tanta facilidade, você vai largando ele para trás. Não, vamos trabalhar. Olha, cheguei no topo. Puxa, coitada dessa criança, poderia aprender mais? Poderia, ele vai aprender. A partir do ano que vem, vamos continuar trabalhando os nossos conteúdos, nossos objetivos propostos e auxiliar para que você passe uma sala inteira. Olha, eu tenho uma visão assim, você passar uma sala inteira com... Vou dar um exemplo, a gente não tem mais notas, mas você passar uma sala inteira no final do ano com 6,5 é muito mais lucrativo na minha visão do que você passar 5, 6 alunos com 10, 12 alunos com 7, com 8 e o resto da sala ficar defasado ali porque não teve o aproveitamento que os demais. Então, para mim, 10, 8, isso aí para mim não vale nada. Então, assim, você ter uma sala inteira com aproveitamento mínimo, um aproveitamento básico, até mesmo um aproveitamento intermediário, é muito mais lucrativo do que você ter um pouco da sala ali, X-Men, né, que manja tudo ali, saiu dali a ponto de bala para o próximo ano e o resto da sala sem condições, tá? Além dos aspectos já elencados, para a viabilização dos ciclos, deveria-se partir da escola tal como se encontra, ou seja, uma máquina seletiva. Fortemente legitimada para tal objetivo. Trata-se, no fundo, de uma operação de combate e convencimento político aliada às condições materiais... que potencializem a democratização da escola, para evidenciar que o modelo mais tradicional de escola nem mesmo garante os melhores conhecimentos para os que não são nem mesmo garante os melhores conhecimentos para os não muitos que nela triunfam. Então, assim, aqui está falando sobre, além de tudo que já foi justificado, colocado, né, para justificar essa questão da educação em ciclos, né, a viabilização dos ciclos, também está falando assim sobre essa questão de convencer a questão política de que os ciclos é mais viável para a educação de todos, para a formação de todos, que não adianta você ficar selecionando e fazendo uma nata da sociedade como sempre foi e marginalizando os demais que têm dificuldade. Tá? E além de ter que ter esse convencimento político também, evidenciar que o modelo tradicional, por mais que os caras coloquem um monte de argumentos ali, ele também não consegue garantir aprendizagem 100% mesmo daquela meia dúzia de alunos ali. Por isso,
ou seja, mesmo os mais espertos, mais inteligentes, mais rápidos no gatilho ali, mesmo eles têm bastante dificuldade e às vezes vão de um ano para o outro com dificuldade. Por isso, com todas as limitações das avaliações externas e em larga escala, não podemos descartar os indicadores que emanam da Prova Brasil e do SAEB, entre outras avaliações, que enfraquecem as críticas à promoção automática por considerá-la o fator da queda na qualidade de ensino. Isso aqui meio que já foi comentado. Vou dar continuidade e depois eu explico. Em Alavar-se, lá em 2007, encontram-se análises de desempenho de redes públicas contrastadas em função da existência de ciclos ou séries. E o que se observa contra o senso comum pedagógico é que a ausência de ameaças de reprovação das redes com ciclos não levou a desempenhos inferiores aos das redes com seriação. Contudo, essas avaliações apontam também que importantes redes que adotam ciclos ainda estão por verem cumpridas as promessas de incremento do desempenho, o que, aliás, ainda se configura como um desafio para o conjunto dos alunos brasileiros. Então, aqui, pessoal, nesse parágrafo, ele está falando bastante... Nossa, que parágrafo grande! Está falando bastante assim dessa questão desses indicadores, como, por exemplo, essas provas aqui que são realizadas, muitas vezes... A prova é realizada e o aluno não tira nota. E aí o pessoal faz o quê? Joga na conta da educação em ciclo. Mas a verdade o cara vai lá e faz uma prova seriada quando o professor, por exemplo, a escola, não teve uma metodologia de ensino que conseguisse abranger os alunos, que conseguisse tirar as dúvidas dos alunos, que conseguisse alavancar não apenas o seu interesse, mas a sua facilidade no entendimento de todos os objetivos propostos. Então você não trabalhou uma forma de trazer aquele aluno todo o aprendizado que ele precisava, de auxiliá-lo em nada, simplesmente foi dando ali as suas matérias, quem acompanhava, e aí chega no final, aconteceu mesmo com a prova avaliativa. Você vai lá dar uma prova Brasil, um SAEB lá para criança, que são provas aí vindas do governo, é óbvio que a criança vai ter dificuldade. Só que foi colocado ali, que mesmo tanto a educação em ciclo quanto a educação seriada, estava tendo o mesmo número de repetição, o mesmo número de reprovação, perdão, né, no resultado da prova. Então, assim, então o problema mostrou que o problema não era a educação em ciclo, porque a educação seriada também estava tendo a dificuldade. Por quê? Porque não adianta você chegar lá e ficar sentando pau lá, ensinando um monte de coisa. Entenderam, crianças? Sim! Entenderam, crianças? Sim! Vai lá, senta com o aluno, passa um exercício. Deixa eu ver, mostra pro tio como é que faz, mostra pro professor. Tem professor que não gosta que chama de tio, eu não ligo. Então, mostra pro professor como é que faz, olha, tal. Então você tem que trabalhar, fazer o aluno fazer um exercício na lousa, não para constrangê-lo, se ele não sabe, não, vamos aprender junto, olha só, até onde o coleguinha conseguiu chegar, que bacana, mas assim, procurar conhecer o seu aluno, ver se ele realmente sabe, porque assim, falar assim, todo mundo fala que sabe, a questão é que nem pessoas que falam assim, eu não gosto de assistir videoaula, eu prefiro ler, tá bom, você lê, entendi tudo, tem muita gente que quando acaba de ler um texto, quando você fizer uma pergunta ele não sabe responder, porque o texto é uma coisa técnica. Quando você está lendo, parece fácil. Quando você termina de ler, você não lembra de mais nada. Tem muita gente que não consegue estudar só lendo o texto. E o mesmo acontece. Então você tem que ter um acompanhamento constante, avaliativo da sua criança, do seu jovem ali, ver o que ele realmente consegue fazer, ver se ele está sendo participativo, se ele realmente está compreendendo, para depois aplicar uma prova dessa. Uma prova dessa. Não adianta sair aplicando prova aí, dando sua matéria, você está enganando você mesmo. E ainda está jogando isso nas costas do aluno, dizendo que ele não aprende porque ele não tem condições. Não é legal, né? E aí foi mostrado que tanto o ciclo quanto a seriação, a reprovação, o índice foi maior do que o esperado. Por quê? Muitas vezes devido à metodologia de ensino aí que não foi retrabalhada, tá? Vamos ler aqui nosso último parágrafo desse tema. Essas constatações indicam que a polarização entre ciclos e séries pode ser abordada num permanente diálogo com os professores. Olha aqui, o que eu acabei de falar. O principal segmento para levar adiante a proposta para que a divergência possa ser enfrentada com dados mais objetivos, sem, obviamente, eliminar a dimensão política do debate. Gente, quando eu falo de político, o político é o quê? A troca de ideias, a reformulação, a reorganização, tá? Não é político partidário, essas coisas de governo, não, tá? Então, quando fala de dimensão política, é a dimensão de debate, de troca de ideias, da gente ver se está funcionando, o que pode mudar, o que pode melhorar, tá bom?
Dado aí, terminado aí nosso tema de ciclos e objetivos escolares, agora a gente vai partir aqui para um outro tema, que é os ciclos e algumas implicações pedagógicas, tá? Ressaltada sua implicação política, os ciclos podem ser tomados em seus desdobramentos intraescolares, o que comporta, entre outros fatores, currículo, gestão e relações de trabalho. Relações não só entre profissionais, como também entre estes e alunos. A potencialização dos ciclos, além de medidas que dotem as escolas de adequadas condições materiais e profissionais, de funcionamento e da consistência teórica das iniciativas, de sua implantação, com vistas a alterações significativas no processo de escolarização, compreendidos seus fins, impõe no locus privilegiado da ação pedagógica a escola, sejam observadas algumas características. Por isso, pode-se ponderar inicial e subsidiariamente que em cada unidade escolar sejam observados os seguintes elementos, com vistas à superação da seriação, envoltos, obviamente, por um clima de amplo debate. Deixa eu voltar aqui, pessoal, porque, tem uma frase gigante aqui, porque senão a gente se perde. Então tá falando aqui que a potencialização dos ciclos, o que é? A chance, as condições do ensino em ciclos progredir depende, além dessas medidas da escola, como readequação de lugares, conversas com professores, reformulação de currículo, de prática pedagógica. Além de tudo isso, fala aqui sobre também a necessidade de um clima amplo de debate, ou seja, estar sempre em construção, sempre verificando se funciona, sempre verificando ali se está dando resultado e sendo modificado sempre que precisar. Não adianta você montar um planejamento, pronto, agora a gente vai trabalhar assim. Não, você vai começar a trabalhar, não deu, você tem que mudar no meio do caminho, tá? Então, cada vez que você coloca um percurso ali para rodar, é igual um GPS, você pega o GPS do carro, vou em tal lugar, pum, pronto, vou por esse caminho. Chegou no meio do caminho ali, acabou de bater um carro ali, fechou a rua. O que você tem que fazer? Você tem que virar à esquerda, contornar ali, direita, esquerda, contornar, modificar o seu caminho. Olha, acabou de o mar invadir o meio da pista ali, vamos ter que contornar e por dentro do bairro. Então, assim, você vai modificando. Muitas vezes o GPS, ele vai te jogando em locais ali que acaba, não é tão bom quanto parecia. E quando você conhece mais ou menos o lugar, o que você faz? O GPS está mandando por aqui, mas eu vou por aqui porque é melhor, eu corto mais caminho. Entende? Então, assim, você quando coloca o GPS, só se você realmente não conhecer o caminho, porque se você conhecer, você vai readequando o seu caminho e o GPS vai reconfigurando rota. Por quê? Porque às vezes você tem um caminho que é melhor do que aquele que o GPS, por exemplo, está te indicando. A mesma coisa, gente, é na sala de aula, tá? Você está ali com planejamento, está montando ali, está com andamento. Você está vendo que está decaindo, que a turma está tendo dificuldade, você vai ter que remanejar todo o seu estilo de aula ali, tá? A sua prática docente, seus conteúdos. Não adianta você pegar e falar, agora já fiz, agora vou aplicar isso aqui. Não é assim, gente, pelo amor de Deus, tá? Você tem que ir readequando, você tem que fazer dar certo. O teu objetivo é fazer dar certo, é fazer a sala, fazer a sua turma, seu ciclo ali, andar, fazer eles entenderem, conhecerem. Se eles estão tendo dificuldade, você tem que mudar a sua prática, tá? Não adianta você pegar uma ferramenta e continuar ali. É igual, vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Vocês estão lá com a enxada, cavucando a terra. Chegou uma hora que você viu que tem uma camada de pedras ali, de rochas embaixo do solo. Se você continuar com a enxada, você vai cegar a enxada, você vai quebrar o cabo, você vai criar dente na enxada e não vai continuar cavando. Então você está cavando, começou ali, você viu que tem uma camada de rocha ali no solo, você vai largar a enxada, vai pegar a picareta. Aí você vai começar a cavar com a picareta. Abriu ali um buraco, viu que acabou a camada de rocha, voltou a ter terra, você vai lá e cata a enxada, porque acaba sendo melhor, você vai cavucar mais terra. É a mesma coisa, gente, você vai mudando de ferramentas pedagógicas de acordo com o que está funcionando. Tá? E se parar de funcionar, você tem que trocar a sua ferramenta pedagógica, sua metodologia, seu conteúdo, o seu espaço escolar que você está trabalhando. Tá? Se você de repente está eu gosto muito de trabalhar ao ar livre. Se você está vendo que a turma se dispersa, que eles ficam olhando o movimento na rua, que eles ficam olhando aquela formiguinha que está carregando uma folha e não presta atenção ali, não se envolve com a aula, você pode adorar dar aula ao ar livre. Talvez você precise ir um pouquinho para dentro da sala, ou até mesmo no pátio, se tiver tempo ali, se tiver um ambiente livre, silencioso ali que dê para trabalhar. Então você vai mudar seus ambientes também. Não adianta você falar, não, eu adoro dar aula ao ar livre, adoro dar aula aqui no jardim da escola. É lindo, é maravilhoso, mas está sendo funcional? Porque você pode ter o melhor ambiente do mundo. Se ele não for funcional, você precisa também
readaptar aí e modificar aí seu ambiente. Então tudo tem que ser transformado de acordo com a necessidade. O objetivo, gente, não é passar aquilo que precisa. O objetivo é o aluno aprender aquilo que você está passando, tá? Sempre a gente fala, o Jean Piaget mesmo defende, tá? A questão do construtivismo. Se você planejou dar 100 e o aluno aprendeu 15, 20, se ele aprendeu aqueles 15, 20 e entendeu, cara, tá mais no lucro do que você passar o 100 e o aluno não entender 5 ou 10. Tá? Então, assim, o aluno aprendeu 100% daquilo que ele conseguiu entender. Agora, se no dia de você passar 100% de conteúdo e o aluno não aprender 10%, aí ele aprendeu 10%, beleza? Então, assim, o aproveitamento melhor está naquilo que ele aprendeu e aprendeu bem, não na quantidade que foi dada e ele aprendeu um pouquinho, beleza? Então, vamos lá, sempre colocando que o objetivo principal é o aprendizado do aluno, não é o conteúdo que está sendo dado, a quantidade, tá? Então vamos ler aqui os elementos, tá, propostos aí. Proposta político-pedagógica ancorada no diagnóstico da situação inicial que explicite os objetivos de aprendizagem ao longo de cada ciclo, na perspectiva de uma visão ampla do currículo que transcenda o rol e o encadeamento de conteúdos disciplinares. Então vamos lá, galera. Proposta político-pedagógica. Então, assim, primeira coisa, gente, diagnóstico da situação inicial. Você precisa conhecer a sua turma. Já falei e vou falar de novo aqui. Uma série canadense chamada When Calls the Heart. Vou deixar aí na descrição, quem quiser procurar aí para assistir pelo menos o primeiro episódio do primeiro capítulo da primeira temporada lá, né? When Calls the Heart. Tem uma professorinha que ela era filha lá de um congressista e sempre cresceu, né, cresceu numa família abastada, teve a melhor educação, se formou, dava aula numa escola boa, porém ela queria ter uma experiência diferente. Ela foi para uma cidadezinha do interior, que era uma cidadezinha de mineradores. Chegou ali, ela chegou cheia de malas e baús, e aí começou a tocar o terror com as crianças. Não que ela fosse má, ela era boazinha, ao estilo professora Helena do Carrossel. Porém, ela era uma professora que ela chegou toda metódica. Ela falou assim, gente, para falar na minha aula tem que levantar a mão. Olha, a hora do intervalo é tal hora. Para ir ao banheiro é tal hora. Olha, quando eu estiver falando, todos devem prestar atenção. Na hora da atividade... E ela começou, discorreu um monte de coisa. Tocou um sino, as crianças saíram tudo correndo e deixou ela falando sozinha. E ela, a gente nem começou a aula direito, vocês já estão desobedecendo as regras e tal. E uma menininha ficou sentada. E a menininha falou, não, professora, é porque alguns meses atrás teve um desabamento na mina e muitos mineradores morreram. E tocou o sino agora porque provavelmente encontraram os outros mineradores que faltavam. E aí a professora saiu correndo e foi ver. Então, quando a professora conheceu que a cabecinha daquelas crianças, elas estavam mais preocupadas em achar os seus papais, de preferência vivo, eles saíram correndo, mas não porque eles respeitaram a professora, porque eles estavam apavorados, eles queriam saber se os seus papais ainda estavam vivos, se eles tinham sido encontrados. E aí a professora percebeu que aquilo ali era uma cidade de mineradores, era uma cidade de pessoas pobres, era uma vila, na verdade, que foi construída porque a empresa de mineração, ela não podia ficar dependendo desse trajeto todo dia dos mineradores, então construiu ali as casinhas para que os mineradores trouxessem suas famílias para lá. Tanto que as aulas eram ministradas na igrejinha ali da vila, né? Era mais uma vila do que uma cidade. E a professora percebeu que ela primeiro precisava conhecer aquelas pessoas, a realidade daquelas pessoas, para a partir dali ela começar a dar a aula dela. E aí o que aconteceu? Gente, ela se envolveu de uma forma que depois ela não queria nem voltar para a capital, ela queria continuar naquela cidade, ela se envolveu de uma forma com aquelas pessoas, e ela percebeu que aquelas pessoas tendo uma vida tão quase a ponto de miséria, aquelas pessoas elas tinham muito mais experiências de vida do que aquela professora mesmo que tinha vivido na cidade grande, né, sempre com todos os recursos disponíveis. Então, ela foi se envolvendo com aquelas pessoas, porque ela viu a dificuldade que aquelas pessoas tinham e que aquelas pessoas, elas se ajudavam muito, porque uma dependia da outra, ali não tinha como ser cada um por si, né? E por que eu dei esse exemplo, pessoal? Porque aqui está falando, antes de você começar seu trabalho, você precisa conhecer a escola que você está, conhecer a comunidade, conhecer as necessidades daquelas pessoas, antes de você chegar lá e falar, olha, eu quero que trabalhe assim, 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 minha metodologia é essa. Você não pode chegar lá metendo o louco lá, como dizem, né? E sair impondo coisas. Pelo contrário, você tem que chegar quietinho, você tem que conhecer aquela comunidade e a partir de então, porque se você começar a trabalhar a partir da realidade dos seus alunos, a partir daquilo que eles sabem, seu trabalho vai deslanchar, perdão, gente.
seu trabalho vai deslanchar. Agora, se você quiser começar a trabalhar, não, tô no terceiro ano tem que começar daqui. Se o aluno não alcançou, você não vai conseguir progredir com a sala. Aí você vai dizer o quê? Que a turma é horrível? Então, tá aqui a proposta A. Realmente a proposta A fala sobre essa questão. Faça um diagnóstico inicial, conheça a sua turma, faça uma roda de conversa, deixe eles contar sobre essa experiência de vida deles. Você vai ter uma noção de como que é, de como você vai conseguir começar a trabalhar. Eu tô frustrado porque eu planejava trabalhar com pesquisas no Google, armazenamento na nuvem, e eles não têm um computador em casa, eles não têm internet, meu Deus, vou ter que pegar aqueles cadernos horríveis. Você está de brincadeira. Você não pode montar um formato de aula que você queira dar a aula dos sonhos. Se você é um professor, você é um educador, você está ali para ser moldado. Você não está ali para moldar ninguém, você está ali para ser moldado pela comunidade, pelas crianças que você está dando aula, pelos jovens que você está dando aula. É você que vai se moldar àquela necessidade e passar para eles aquilo que eles conseguem de acordo com as vivências deles e tentar passar o melhor para eles, tá bom? Mas só vão progredir, gente, remetendo aí a Paulo Freire. Só vai progredir se você conhecer o grupo e trabalhar em cima daquilo que eles têm condições. Não adianta querer passar algo que está fora da realidade deles, que eles não vão conseguir aprender. Vamos aí para a alternativa B. Organização do trabalho pedagógico com destaque para as modalidades de engajamento da equipe de professores, articulando jornadas de trabalho e tarefas no seio de um verdadeiro trabalho coletivo, isso é, um grupo de professores sendo responsável por um grupo de alunos ao longo de cada ciclo. Essa parte aqui fala, gente, do trabalho em conjunto. Não adianta cada professor sentar na sua sala e dar seu conteúdo, trabalhar do seu jeito ali e não haver uma linguagem geral, porque não vai haver uma colaboração. Perdão, falei besteira. Não pode haver uma colaboração, gente, se cada um entra dentro da sua sala. Por exemplo, na minha escola, nas escolas em geral, toda semana nós temos planejamento. Então, na quinta-feira, por exemplo, a gente se reúne por ciclos. No meu caso ali, eu tenho os dois, eu tenho estágio 1 e estágio 2. Mas, por exemplo, você pega ali o centro com as professores do estágio 1, a gente vai planejar o que vai ser trabalhado na semana que vem. Cada uma vai dar uma atividade diferente, cada um ali vai trabalhar num formato diferente, um trabalha com caderno, outro trabalha com canetinha, outro trabalha com giz, outro trabalha com história, outro trabalha com música, outro trabalha com tinta. Cada um trabalha de uma forma. Mas qual o tema gerador que a gente vai trabalhar semana que vem? O tema X. Então a gente vai procurar falar a mesma língua. Tem que haver uma colaboração. Porque se uma criança de outro aluno fala, tio, nossa, que legal esse trabalho exposto. Na minha sala a gente fez assim, assim. O professor, ele sabe do que o aluno está falando, porque está sendo trabalhado o mesmo tema. Desse modo, um professor consegue auxiliar o outro. Às vezes você está trabalhando um tema gerador, você fala assim, olha, você tem uma ideia legal, olha, eu tenho uma sugestão, estou trabalhando isso, ficou legal. Então, essa colaboração entre os profissionais, isso auxilia muito na educação em ciclos, tá? Educação em ciclos não se faz cada um entrando na sua sala ali e cada um fazendo o seu, beleza? C. Delimitação de formas e expedientes de acompanhamento das aprendizagens dos alunos que contemplem ações pertinentes à superação de eventuais obstáculos, realçando a avaliação formativa e institucional. Gente, vamos lá. Isso aqui fala sobre o quê? A avaliação processual. Você estar sempre acompanhando o aluno, sempre acompanhando ali o educando, vendo onde ele tem dificuldade, ressaltando, olha, ele não aprendeu, olha, vou dar um exemplo, não que a gente trabalhe isso, mas olha, eu dei uma atividade com tinta. Puxa, ele não consegue pintar com tinta. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um lápis de cor, um giz de cera, até mesmo uma canetinha, para ver se ele consegue pintar nas delimitações ali. E aí, quando ele pegar mais prática, a gente começa a trabalhar com a tinta. Ou então, você pega a tinta, dá um papel livre, deixa ele pintar, manda ele fazer um círculo, um quadrado, e ali ele vai pegando a coordenação motora. Só um exemplo esporádico que eu estou dando, tá? Então, assim, não adianta você pegar, o aluno está pintando tudo borrado. Você vai lá, tira a folha e dá uma folha exatamente igual. Ele vai pintar borrado de novo, tá? Para o aluno progredir, você tem que modificar as formas de trabalho com ele. Ou modificar a ferramenta, ou a metodologia, alguma coisa, tá? Como modo de fazê-lo progredir. Porque se ele sentir que ele está progredindo, depois ele vai querer tentar com aquela ferramenta que ele não conseguiu. Mais ou menos isso, tá bom? Então, assim, e você está sempre observando e fazendo anotações, pontuações para ver o progresso do aluno e ver onde ele está progredindo mais, onde ele está progredindo menos, onde ele deu a famosa empacada ali, né, que é um obstáculo que surgiu. Vamos quebrar esse obstáculo, vamos contornar ele, vamos ver o que dá para fazer. Então aqui é delimitar aí as formas, né, de
tá observando a criança para que o ciclo possa ter o seu objetivo cumprido aí. Isso, estava calor, eu liguei o ar, agora ficou frio. D. Estabelecimento de procedimentos de agrupamento dos alunos na perspectiva da diferenciação pedagógica e da individualização de percursos. Então, assim, esse ponto aqui, ele fala sobre essa questão de você reunir, por exemplo, grupos de acordo com a sua faixa de conhecimento. Claro, você não vai segregar, colocar o que sabe mais junto e o que sabe menos junto. Mas às vezes você tem um grupo que está tendo uma dificuldade mais ou menos igual. Você junta esse grupo, por exemplo, no meu caso, educação infantil, numa mesa, para você conseguir trabalhar aquela dúvida que todos estão tendo. Daquele modo ali você vai explicando, no caso de uma vez só, né? E você vai... como que fala? Esclarecendo as dúvidas, auxiliando eles, cada um, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, às vezes um entendeu mais fácil quando ele explicar para o colega, às vezes a explicação dele acaba sendo até mais esclarecedora do que a do professor. Então, assim, essa questão de você fazer as diferenciações pedagógicas ali dentro do ambiente, individualizando ali como forma de superar o obstáculo. Mas, gente, não confundam isso com segregação, tá? Você não vai pegar ali o que tem mais dificuldade, põe numa mesa, o que tem menos dificuldade, põe na outra. É em casos isolados aí, realmente, que haja a necessidade, tá, de você estar fazendo essa diferenciação aí para auxiliar a criança. Você não vai fazer disso uma regra, tá? E disponibilização de recursos e arranjos materiais com a ampliação dos espaços de aprendizagem que seguramente extrapolam a sala de aula e a própria escola como ambientes exclusivos de ensino e de aprendizagem. Então, gente, isso aqui eu já expliquei aí uns minutinhos atrás, né? De você explorar diversos ambientes na escola e mesmo até que você achar um ambiente que você acha maravilhoso para dar aula, se aquele ambiente está sendo, como fala, produtivo, está sendo viável ali. Não adianta você levar as crianças para o parque, lá para dar aula, e a criança só fica olhando para o brinquedo. Aí ele não vai prestar atenção, né? Ah, vou levar ali para o jardim. Aí a criança fica olhando o movimento da rua, fica olhando pipa no céu, eles olham pipa, né? E os meninos adoram ficar assim, ó, fingindo que tá empinando pipa, né? Então, assim, você precisa ver também se é viável. Então, essa ampliação. Às vezes, gente, até uma aula, no caso de crianças maiores, um bairro tranquilo, você sair até da escola com autorização da gestão ali e vai, por exemplo, uma pracinha ali na esquina da escola para dar uma aula diferenciada, mas isso realmente é uma coisa que tenha que ter condições de você aplicar o trabalho também. Não adianta você ir lá e aplicar um trabalho, querer fazer uma aula show com a criança e de repente você leva lá, a criança só fica olhando, aí passa um parente, passa um vizinho, a criança já começa assim a se distrair ali com o movimento da rua ou com o movimento da escola em geral ali da área externa e a aula não flui. Tá? Mas tem sim, ó, tá aqui como eu falei, você disponibilizar aí recursos, arranjos e até ampliação de espaço. Tá? Então, disponibilizar recursos também, gente, não é pedir para a escola ficar comprando coisa. Por exemplo, você vai dar uma aula ali sobre um foguete, vou dar um exemplo, você tem um foguetinho na sua casa de brinquedo, você leva o foguete, coloca lá, isso aí se chama também o contato direto com o objeto. Então, a criança ela vai ver o foguete, ela vai fazer perguntas, o que é isso aqui embaixo, o que é isso aqui em cima, olha essa janelinha, por onde eles entram, tá? Então tem toda essa história aí também, tá? Então, essa disponibilização de materiais para a criança ter uma compreensão melhor, ter essa compreensão visual, recursos, né? De acordo aí com o que der para fazer, tá bom? Vamos aqui para a alternativa F. Cotejamento dos indicadores da escola com aqueles do conjunto das escolas nacionais e regionais, a despeito da singularidade de cada unidade escolar. Ou seja, pessoal, fazer uma comparação aí dos indicadores da sua escola com outras escolas do seu município, de outro estado, né, no correr aí do país, no contexto geral, fazer aí comparações para ver se você está andando mais ou menos na mesma linha, para ver assim as diferenciações, o que está funcionando lá que não está funcionando na sua, algo que está funcionando na sua que você vê lá que, poxa, olha, eles não estão fazendo assim, né? Não está dando certo, ou você vê algo que não está dando certo na sua escola, no seu formato de trabalho, como você pode melhorar? Puxa, estou sem ideias. Esses comparativos aí auxiliam bastante, tá? Não é comparativo para dizer, olha, eu ensino melhor do que ele, mas é um comparativo aí de realmente sempre estar trazendo uma qualidade maior para o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Vou falar 1000 vezes, que é sempre o objetivo central, tá? A garantir a aprendizagem dos alunos. Dos elementos apresentados, pode-se destacar preliminarmente o processo de agrupamento dos alunos no sentido de superar características tradicionais de enturmação da escola seriada. Usualmente, como expressão da organização horizontal, como eu falei, ó, esse negócio aqui, ó,
do agrupamento dos alunos, né, eu cheguei a dar aula aí para criar uma turma de segundo e terceiro ano, ou seja, a sala foi separada ali para poder esses alunos terem um aproveitamento maior, tá? Então também não tem só a ver com a criança que tem a dificuldade ali dentro da turma, mas ela pode ser colocada com uma outra turma também para ter, para a gente poder trabalhar de uma forma que eles superem isso, tá? Usualmente, como expressão da organização horizontal das séries, as turmas são formadas para existir por um ano, e nesse período, salvo exceções, não sofrem alterações. Como corolário, essa enturmação faz corresponder um professor para cada turma, no segmento dos anos iniciais do ensino fundamental, ou um professor especialista para cada disciplina nos anos finais, com pouca ou nenhuma articulação entre e intra-segmentos. Então, assim, acaba acontecendo ali que é uma sala de cada professor e acaba não tendo essas trocas de turma, essa troca de experiência, tá? Os agrupamentos devem ser flexíveis e constituídos em função das tarefas pedagógicas, dos critérios de capacidades, dificuldades ou de interesses de alunos e professores, e articulados com objetivos de aprendizagem do ciclo. Essa organização de agrupamentos flexíveis de alunos deve ter como contrapartida a organização dos professores, de tal modo que um grupo de professores seja responsável por uma corte ou parte dela, constituída pelos alunos que ali se matriculam em um determinado ano e que deveriam ser acompanhados ao longo de cada ciclo, ou até ao longo de todo o ensino fundamental, para resultados mais equânimes ao final do percurso. Gente, isso aqui é um negócio que eu prefiro até pular, porque isso aqui é um negócio meio utópico, né? Que fica falando aí sobre os professores ver a dificuldade, os alunos ali, que na teoria isso aqui é lindo, gente, mas na prática o negócio não vai funcionar, não. Falando assim que os professores pegar, por exemplo, eu tenho uns alunos mais fracos, eu também tenho tal, e aí juntar umas turminhas e, como foi falado lá na parte de cima, você juntar umas turmas ali para tentar auxiliar eles e os professores fazer essa coisa de revezamento, né? Falar, hoje o professor fulano vai ficar com aquela turma de modo a... Então, assim, é legal, é bacana, e como eu falei para vocês, eu já trabalhei, mas eu era fixo com aquela turma meio que foi desmembrada e juntado ali, porque se você ficar também, olha, essa semana vai tal aluno para a sala diferenciada, essa semana vai tal aluno, você acaba o aluno não tendo vínculo com nada, se atrapalhando com conteúdo de uma turma, conteúdo de outra, tá? Então, assim, é meio utópico aquilo ali. Tá falando aqui de você montar essa sala para as crianças ali se juntarem, para poder tirar as dúvidas que um tem, que outro tem, juntando aquelas coisas, os professores montar ali tipo um agrupamento e fazer esse revezamento para ficar com a turma, mas na prática, gente, é praticamente impossível fazer isso. Mas tá aqui, é possível, se cair no concurso aí, tem que defender essa questão, tá bom? Isso decorre do desafio e compromisso da escola não apenas com o ensino, o que já seria de grande envergadura, mas sobretudo com a aprendizagem de seus alunos e representaria o que Meirieu e Perrenot, meu Deus, e O'Brien, peraí, gente, mas sobretudo com a aprendizagem de seus alunos e representaria o que todo mundo aqui, entre outros, destacaram como condição para a diferenciação pedagógica, a fim de que todos possam aprender, que deve ser vista como uma iniciativa não apenas para situações nas quais não se obtêm os resultados esperados, mas sim como um estratagema regular de trabalho pedagógico. Um grupo de professores trabalhando com um grupo de alunos que pode tanto potencializar a ação pedagógica quanto estabelecerá coisa pedagógica, quanto estabelecer um cronograma de trabalho no qual se dê atenção aos vários tipos de necessidades dos alunos, mediante a diferenciação do trabalho dos professores. Então, isso aqui está dando só continuidade naquilo que falou, né? Então, os professores ali trabalhando, com essas turmas diferenciadas, tal, o aluno aí, ele vai... Os professores vão ver aí os diversos tipos de necessidade dos alunos através dessa diferenciação desse trabalho dos professores. Mas, como eu falei para vocês, acaba pirando o professor também, que tem uma tonelada aí de burocracia para fazer. Imagina ele
misturando turma. Então assim, tá aqui, se cair, tem que colocar lá, que a gente tem que defender isso daí. Essa questão de você fazer essa diferenciação de turma, os professores fazerem uma certa rotatividade para estar atendendo essas turmas diferenciadas como modo aí de beneficiá-los no ensino de ciclos. Mas na prática, tá? Mas não pode valer isso, vale o que está escrito aqui. A diferenciação pedagógica é uma estratégia para superar pelo menos duas outras características marcantes da seriação: a simultaneidade e uniformidade. Essa superação é necessária, pois se sabe que ensinar praticamente ao mesmo tempo a mesma coisa para todos os alunos produz, tendencialmente, grande diferenciação de resultados, que por sua vez é a base do espírito classificatório e seletivo da moderna escola elementar de massas em sua organização vertical. Isso aqui é algo que eu defendo, pessoal. Eu sou professor de música, eu dei aula de música durante 14 anos e falo para vocês, eu nunca gostei de dar aula de música, por exemplo, para mais de um aluno ao mesmo tempo. Por quê? A música ela é praticamente um idioma. Então, o aluno ele tem dúvida a cada pauta, a cada nota musical que você passa para ele, ele tem uma dúvida. E você pegar, juntar um grupo de alunos e dar uma teoria musical num quadro, nem tá aqui, ó, no quadrinho de vocês, você ficar num quadro passando coisas. Um faz uma pergunta, você responde, outro faz uma... não vai. Para o cara se tornar um músico ali, ele aprender a teoria musical e depois pegar um instrumento e trabalhar a parte prática desse instrumento, para ele chegar ao ponto de começar a tirar alguma música ou alguma lição ali no seu instrumento, gente, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho individualizado. Não adianta você querer pegar ali, imagina, você pegar 3, 4 músicos ali com o instrumento na mão e você querer que todos toquem a mesma lição ao mesmo tempo. Eles vão errar tempo, eles vão errar batida, eles vão errar respiração, tá? Então não tem como você trabalhar em grupo quando é, no caso, uma educação musical, só se for só teoria, e mesmo com a teoria é muito difícil. Então, a mesma coisa eu utilizo aqui. Eu estou dando aula, por exemplo, estou dando videoaula para vocês. Se eu tiver que juntar um grupo, eu garanto para vocês, se eu juntar um grupo de 15 pessoas, eu garanto que 13 reprova. Por quê? Porque a pessoa vai ouvindo, às vezes ela tem medo de perguntar, às vezes ela tem vergonha, às vezes ela perguntou, eu expliquei, ela não entendeu ainda. E aí ela tem medo de perguntar de novo, porque todo mundo vai começar a torcer o nariz e vai dizer, pô, tá atrasando a aula. Então, essa questão aqui de você querer colocar uma sala de aula e passar o mesmo conteúdo e achar que o aluno vai aprender ao mesmo tempo e querer, esperar que ele aprenda ao mesmo tempo, não vai funcionar. Cada um tem o seu ritmo, tá? Por isso que a educação de ciclos aí se torna tão importante. A existência e a conformação das turmas da escola seriada deve ser problematizadas pelo fato de que, a rigor, não existem turmas homogêneas, mas turmas com graus de heterogeneidade, mesmo quando se atém ao desempenho cognitivo. Então, aqui está reforçando, né? Que não existe crianças que aprendem igual, que tudo ao mesmo tempo, tá? Que tem a mesma facilidade. Sabe-se ainda que outro efeito correlato mais denso politicamente advém do fato de que as turmas cuja homogeneidade é serem constituídas por alunos com menor aproveitamento, acabam contraditoriamente recebendo menos atenção e esforços de trabalho pedagógico, e às vezes são empurradas a um professor que ficou em último lugar na escolha de turmas ou que recém ingressou na escola. Exatamente, pessoal. Vamos lá. Quando você trabalha com essa questão de homogeneidade, quem é que acaba se igualando ali? Aquele que sabe menos. E entra naquilo que eu falei daquela professora que eu tive lá, que era conteudista, explicava, não deixava perguntar, a gente ficava com dúvida. Aí, antigamente acontecia também essa questão. As séries era série A, B, C, D e E, né? Então vou dar um exemplo aqui, quinta série na minha época. Quinta série A, quinta série B, quinta série C. E assim, de acordo com a letra, era o grau da turma. Então eu fico feliz que eu praticamente, durante todo o meu período da escola, eu fiz parte da turma A. E era a turma assim, que tinha muita facilidade, era uma turma muita facilidade de aprendizagem mesmo. Você catava a turma D, a turma E, e às vezes turma F, mano, não saía caldo de jeito nenhum. Era como espremer uma laranja seca. E aí normalmente jogava aquele professor que tinha menos pontuação, chegou agora na escola, chegou agora na rede, jogava. Então você pegava um professor inexperiente, com zero de bagagem curricular, e jogava uma turma que já não aprendia nada. Você imagina o que saía, né, gente? Era a tristeza do Jeca ali. Então,
Por isso que precisou ser desmembrado esse tipo de coisa, para que você colocasse os alunos que têm mais dificuldade, eu não gosto de usar o termo fraco e forte, mas os alunos que têm mais dificuldade com aqueles que têm menos dificuldade, para que professores experientes também tivessem condições de auxiliar esses alunos, tá? E nessas turmas as diferenças entre os alunos tendem no mínimo a se manter, mantendo também a diferença em relação a outras turmas e consolidando um processo de exclusão ou restrição no acesso ao conhecimento que se agrava com o passar do tempo. Aqui está dando continuidade. Portanto, o problema não está em considerar que os alunos tenham diferenças, mas em como tratar essas diferenças, o que se converte num desafio democrático de equidade. A diferenciação pedagógica prescinde da ideia de reprovação ao desencadear ações que evitam o acúmulo de dificuldades em cada aluno, o que tem justificado a reprovação e a repetência. Gente, é questão da equidade, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Peguei essa foto para vocês darem uma olhada e olha só que coisa. A diferença, por exemplo, de equidade e de igualdade. Quando você fala de igualdade, todos têm o mesmo direito. Então, cada um aqui tem o direito, eles estão assistindo um jogo, né? Tem uma cerca, cada um tem direito a um caixote, beleza? Isso é igualdade. Você tem um direito a um, eu tenho direito a um, ele tem um direito a um. Só que esse camarada aqui, vocês vão ver que ele é grande, né? Ele não tem necessidade, por exemplo, de ter... Ele não tem essa necessidade, por exemplo, de ter um caixote, porque ele já está alto, ele já está até mais alto do que deveria. Só que, olha, esse aqui, ele tá com a cabecinha ali, consegue ver o jogo. Mas olha o pequenininho. Então, aí, no caso, a igualdade, é legal? Só que se você usar da equidade, a igualdade é o quê? Direitos iguais. A equidade é condições iguais. Esse aqui não precisa de um caixote, mas esse aqui precisa de 2 para ver o jogo. Tá vendo? Então, assim, quando você pega a igualdade, é direitos iguais. A equidade é condições iguais. Não adianta você falar assim, o cara tem direito, o mesmo direito que ele tem de ter um caixote, o outro também tem. Só que se esse aqui pegar um caixote, vira o que está aqui na imagem da esquerda. Ele está com um caixote sem necessidade e o outro que tem um caixotinho só ali daí da direita não consegue assistir. Já na equidade, o grandão fica sem o caixote porque ele não precisa, o pequenininho fica com 2 e logo, se vocês olharem, todos estão nas mesmas condições ali de assistir o jogo, tá? Então a diferença entre equidade e igualdade, tá? Essa é a diferença entre igualdade e equidade. E agora a gente vai pegar isso aqui, vai jogar aqui para o fundo, né? Pronto, para continuar nosso texto. Então, quando você fala aqui da equidade, nesse termo aqui, nós estamos falando assim, mas o mesmo direito que um tem de aprender, o outro tem. Tá, perdeu muito tempo dando aula para aquele aluno ali, esclarecendo dúvida dele, e eu deixei de aprender mais coisas. Só que, ao final da aula, ele aprendeu o mesmo que você. Então ali houve a equidade, as condições iguais. Você não foi prejudicado, você aprendeu, não aprendeu aquilo que foi ensinado, aquilo que foi trabalhado? Então aquele seu colega que tinha dificuldade levou uma aula inteira, mas ele também aprendeu, os dois aprenderam igual. Agora você diz assim, eu aprendi 10 minutos, fiquei 40 minutos da aula sem aprender mais nada. Então você queria aprender além daquilo que foi proposto e aquele seu amigo não aprender nada, então você aprendeu rápido, que joia, cara, você é fera, e aquele seu coleguinha ali que teve dificuldade, o professor trabalhou com ele, você mesmo poderia ter auxiliado ele, e os dois, ao final da aula, ele levou 50 minutos para aprender o que você aprendeu em 10, só que ao final da aula, os dois aprenderam exatamente a mesma coisa, e tá aí feita a equidade. Igualdade o professor ficou 40 minutos com ele e 10 comigo. A igualdade seria ficar 25 minutos com cada um, tá? Só que você aprendeu em 10. O outro utilizou os outros 40. Ficou desigual. Mas no princípio da equidade, a questão não foi o tempo que o professor passou com ele que passou com você. Na equidade, os dois aprenderam o mesmo. Ele levou mais tempo. Beleza? Então, aqui é garantir realmente a equidade. Adicionalmente, as tentativas de individualização de percursos de escolarização devem significar uma preocupação com cada aluno, sem que, necessária e exclusivamente, isso conduza ao ensino individualizado. Tá?
Então, como eu estou falando aqui, como eu acabei de falar lá, a individualização dos percursos de escolarização, às vezes você se dedica um pouquinho mais com o aluno, mas isso aí não vai dar um ensino individualizado, não é isso, não é você ficar dando exercícios aleatórios para ele ali, e coisas que ele consiga fazer e dando outras coisas para a turma. Não, o currículo ele tem que ser... Perdão, gente. O currículo ele tem que ser um só, para a turma toda. Porém, há essa necessidade, às vezes, de você pegar um aluno e trabalhar um pouco mais com ele. Até porque isso exigiria uma reconfiguração material e política da escola que está fora de cogitação neste momento, trabalhar esse ensino individualizado. A combinação, ao longo do ciclo, diferenciação pedagógica com a diferenciação pedagógica com a individualização de percurso, que não significa ensino preceptorial ou preceptoral dos dizeres de Azanha. Seria uma resposta da escola para eliminar ou atenuar acentuadamente as diferenças de resultados que o processo de composição das turmas facilita. Não tem muito o que explicar, não. Verifica-se especialmente nas escolas seriadas que o acompanhamento dos alunos muito frequentemente se reduz a uma troca de informações superficiais ou imprecisas, esporadicamente ao longo do período letivo, que não resultam em ações mais incisivas dos professores, ou seja, não há muito aquela preocupação em realmente entender a dúvida do aluno e saber se ele realmente aprendeu. Você vai ali, explica um negocinho para ele, entendeu, aluno? Aí você, tá bom, vamos pro outro. Será que ele entendeu mesmo? Você sentiu segurança na resposta dele? Você entendeu? Então fala aqui pro tio, o que aconteceu? Professor, né? Pra quem não gosta aí. Fala aqui pro professor, o que você entendeu? E ele vai ter que explicar, mesmo que ele gagueche, mesmo que ele fique nervoso, alguma coisa ele vai te passar. Se ele não consegue te passar nada, ele não entendeu. Só que ele está constrangido de perguntar de novo, tá? Então realmente tem que haver essa preocupação aí. Por conta disso, e também em relação com o tipo de objetivo a ser atingido, a duração de um ciclo deve, portanto, ser superior ao tradicional ano letivo, tá vendo aí? Perpassa o ano. Para se dispor de mais tempo de trabalho com os alunos. Isso configuraria, estatisticamente, um movimento na escola, no qual a média de aproveitamento dos alunos se encaminha para o máximo e o desvio padrão para o mínimo. Se os expedientes de reforço e recuperação constituem-se em iniciativas de diferenciação pedagógica, todavia, nas condições materiais em que usualmente ocorrem, sua eficácia é muito baixa, sobretudo porque não há o mais importante, a conjugação do trabalho coletivo entre os professores regulares das turmas e os professores que desencadeiam as tarefas de reforço e recuperação. Gente, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, não tem essa questão de tarefa de reforço, de recuperação, mas assim, nós temos aqui, até tem, algumas escolas têm as salas de reforço, mas hoje nós temos, por exemplo, o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que trabalha tanto com alunos de inclusão, como alunos ali que têm um pouco mais de dificuldade. E assim, o professor do AEE, quando ele tem uma turma com você, ele tem que estar em contato com você, ele tem que saber o que está acontecendo na sua turma, você tem que saber o que está acontecendo na aula do AEE, para saber se o aluno está fazendo essa fusão, para saber se o aluno está tirando dúvidas, para saber se o aluno está tendo esse aproveitamento, tá? Então tem que haver esse trabalho coletivo entre os dois, mesmo até porque o professor do AE, claro, ele vai trabalhar um conteúdo ali diferenciado, ele vai trabalhar um conteúdo mais aprimorado ali para aquele aluno, porém ele tem que trabalhar mais ou menos na linha do que o professor trabalha na sala de aula, para que não haja duas linguagens diferentes. O aluno está na sala de aula, quando ele chega no AE, é um universo completamente diferente. Não, a gente tem que meio que dar continuidade. Vou dar um exemplo bobinho aqui, gente. Os filmes da Marvel, por exemplo, hoje, da DC, né? Esses filmes de herói. Vocês podem ver ali, antigamente você assistia filme do Homem-Aranha, filme do Capitão América, filme, né, dos outros heróis aí. Hoje, você vai assistir um filme da Marvel, os caras criou aquele negócio dos Vingadores ali, né? E aí começou a colocar todos os heróis. Só que naquele universo dos Vingadores, vai fazer um filme solo do Homem-Aranha, aparece o Homem de Ferro. No filme do Capitão América apareceu o Homem-Aranha, apareceu o Hulk. Então eles começaram a interligar um filme no outro ali, as séries também, né, de TV, começou a acontecer isso. Eles começaram a interligar um herói no filme do outro, de modo a como se fosse ligar as histórias. Tanto que, por exemplo, você está num filme do Homem-Aranha ali, aí o Homem de Ferro aparece e fala, não sei o que, você lembra aquela vez lá? Aquela vez que ele está falando foi uma coisa que aconteceu em outro filme. Então, é uma forma de meio que obrigar a quem curte esse tipo de coisa a assistir todos os filmes.
Por quê? Porque se o cara não assistir, ele vai perder uma coisa que estava no outro filme que foi comentado nesse. Então eles estão enfiando um herói no filme do outro como forma de obrigar a pessoa a assistir todos os filmes, tá? Uma tática aí de marketing que as produtoras têm feito bastante, de modo a fazer com que as pessoas assistam todos os filmes ali, né? Então fica ligando um personagem em outro filme. E a mesma coisa aqui, o caso do AE e o professor regular da turma, eles têm que ter essa colaboração, eles têm que ter esse contato para que seja mais ou menos trabalho. Olha, então, você viu lá que você trabalhou com aquele professor? A gente vai fazer igual aqui, mas a gente vai fazer assim, 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 para que a criança ela consiga ver essa ligação entre a turma regular e a turma do AE, tá? No caso, ou da sala de reforço e recuperação também, tá? Não pode ser trabalhado coisas aleatórias, tem que ter esse contato entre os professores para que seja dado continuidade no trabalho ali, a criança não se perca na sua linha de raciocínio, tá? Há também, nesses moldes de reforço e recuperação, um aspecto negativo, que é a estigmatização dos que delas se servem. Isso quando não há condenação dos indisciplinados aos trabalhos forçados na sala de reforço. Gente, então assim, tem aquela coisa de colocar, quem vai para a sala de reforço é o burro, quem vai para a sala de reforço é aquele que não entende, quem vai para a sala de reforço é os fracos. Aí outra coisa também, tem muitos filmes aí, inclusive tem um filme dos anos 80 que chama Clube dos Cinco, né, que eram o pessoal desajustado da escola ali, que ficava de detenção, e lá na sala de detenção era meio que uma sala de reforço, eles tinham que fazer trabalho, fazer alguma coisa ali, e também tem um filme pedagógico, inclusive aí vou fazer até a indicação, Vem Dançar, com Antônio Bandeiras, e esse filme Vem Dançar, ele conta a história de um professor de dança que queria fazer um trabalho voluntário numa escola, e como ele auxiliou muitos alunos ali com esse trabalho voluntário, tá? Alunos desajustados e tal, e ali era uma sala de detenção, e a sala de detenção é a mesma coisa, era uma sala de reforço, onde eles eram obrigados a fazer alguma coisa ali, prestar algum tipo de serviço, ou mostrar algum tipo de interesse ali, para poder pagar a penitência ali pela alguma coisa errada que tinha feito, tá? Então tem bem esse estereótipo assim, de que sala de reforço também é uma sala de castigo. Mas, principalmente, sua existência não abala nem questiona a principal maneira de agrupamento, que é a conformação das turmas. Ainda com respeito às turmas e para enfatizar suas consequências, as avaliações externas, inclusive fora do Brasil, têm confirmado que as diferenças de médias entre as turmas de uma escola são maiores que a diferença entre as médias das escolas, chamando a atenção para os fatores internos das escolas, que favorecem essa situação, e permitido ainda especular que a diferença entre as turmas possa ser produto da enturmação por critérios que discriminam turmas fortes e fracas, e obstaculizam a reversão tanto das dificuldades dos alunos quanto da própria hierarquização entre as turmas. Então aqui está falando um pouquinho também essa questão aí das salas de reforço, né, que acaba sendo comparada com essa questão das salas regulares, o pessoal vai ficando mais enturmado ali e tal, então isso aqui não cai em concurso, não vamos ficar se apegando nisso, tá? Esses aspectos reiteram a necessidade de investir em novos paradigmas de trabalho docente e agrupamento de alunos, inclusive para que se evite o isolamento docente e para que a maior capacidade de trabalho de alguns docentes seja posta a serviço do conjunto dos alunos e até de outros professores. Nesses termos, a clássica reivindicação dos professores pela diminuição do número de alunos por turma, justa nos marcos em que surge, mas limitada a estes, ganharia novo contorno de um novo trabalho docente. Olha só, isso aqui é uma coisa que a gente briga muito, gente. São salas extremamente lotadas que a gente dá aula, 30, 35 alunos, e aí fica até difícil você dar um respaldo maior para aquele aluno que tem mais dificuldade, porque senão a sala pega fogo ali também, então é difícil você fazer um trabalho. Quando a gente estava no período de pós-pandemia, que estava indo poucos alunos, no ano passado aí de 2022, a gente no período da manhã tinha poucos alunos na sala, a sala fluiu, que foi uma beleza. Por quê? Porque o aluno que tinha dificuldade, você conseguia trabalhar melhor com ele. Quando você tem uma sala hiperlotada, tem salas de aula aí da rede pública
pública que chegam a 50, 55 alunos. Meu, não tem como você trabalhar individualizado ali, tirando muitas dúvidas. Então, essa reivindicação dos professores é muito justa, pessoal. Assim, a concepção de trabalho com a corte de ingresso exposta anteriormente pode avançar para um verdadeiro trabalho coletivo e forçar o desaparecimento da atribuição de turmas hierarquizadas aos professores, que às vezes ocorre como prêmio ou castigo em favor de uma postura que reconhece potencialmente a diversidade inicial dos alunos e tenta estruturar uma alternativa para que isso não se transforme num berço de diferenças ulteriores. Aqui, quando eu falo desse negócio de prêmio ou castigo, é montar as turmas ali, dar as mais fortes ali. No caso, quando era atribuição de diretor, o diretor atribuía os melhores professores para as melhores turmas, né, e meio que catava aqueles que não gostava, que achava inferior, e jogava nas turmas que não saía nada, tá? Então isso aqui hoje nem existe. Por exemplo, aqui na Prefeitura de Guarulhos, hoje é o professor quem escolhe a turma que ele quer dar aula, de acordo com o seu perfil, tá? E então, assim, essa questão aqui está defendendo mais uma vez essa questão de ter essas salas por ciclo, por turma, separadas aí, para não tirar aquela coisa, para tirar um pouco daquela coisa assim, cada professor com a sua turma. Gente, agora nós vamos entrar aqui em outro tema, né? Porém, isso aqui, claro, vai ficar para outra aula. Essa aula tá mega grande já, trabalhamos aí 2 temas, tá bom? E vão acompanhando as videoaulas aí, vai dando aquela curtidinha, vai passando para os colegas também. Seu colega que assiste a mesma videoaula com você não está sendo seu inimigo, não vai tomar sua vaga, pelo contrário, você auxiliando o seu colega, às vezes ele vai fazer uma pergunta para você: você viu lá naquela aula, tinha um negócio assim, eu não entendi. Se você conseguir explicar para ele, você já está melhor do que ele. Então, não deixa aí de compartilhar com os colegas também, de dar aquela curtida, para dar uma forcinha no canal aí, tá bom? Para incentivar, para que a gente possa continuar fazendo essas videoaulas para auxiliá-los, tá? Bons estudos a todos, até a nossa próxima aula.